Um bico injetor, ele pode ter uma divergência de resistência que ele não incomoda, de até 0,5 ohms, seria meio ohms, até 0,7 ohms. Então, se nós tivermos um bico com 15 ohms e outro 15,7, está dentro da tolerância, tá? Mais que isso, nós já começamos a ter um problema de injeção. Ah, Evandro, mas eu estou com um bico com 1 ohm de diferença aqui e está com a injeção correta. Ok, monta, mas já tem que estar ciente que esse bico já está com algum problema que já não está dentro da resistência correta, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos os 3 bicos dentro do padrão, 15, 15.4, 15.1 e 15.1 ohms. Então, nós podemos dizer que está dentro das resistências corretas. Não tenho essa máquina, Evandro, como é que eu vou fazer esse teste? Vamos lá. Nós vamos pegar o nosso multímetro na função de ohms. Para quem não conhece aqui, a função ohms é aquela ferradura de cavalo, tá? É o mesmo símbolozinho que tem nos alto-falantes lá, que vai dizer que o alto-falante é 4 ohms, é 8 ohms, mas o sinal de resistência é aquele sinalzinho lá da ferradura de cavalo. É a partir desse sinal aqui, dessa leitura de multímetro que nós vamos fazer o teste de resistência. Vou ver se vai aparecer para vocês, eu acho que vai aparecer bem de boa. Sempre que você for fazer um teste de resistência, nesse caso está na escala de ohms, o que eu faço? Encosto as 2 canetas do multímetro e o multímetro tem que zerar. E o porquê que eu digo que o multímetro tem que zerar? Ele não pode ficar lá, digamos, 0,1, 0,2, 0,6, ficar oscilando. Porque se ele tiver uma oscilação que não seja 0,00, quer dizer o quê? Que as suas canetas ou o seu multímetro está gerando resistência. Então, geralmente o problema não é multímetro, geralmente o problema são as canetas. Com o passar do tempo, dos anos, você vai usando ela e as canetas começam a dar mau contato na solda, na ponteira e por aí vai. Então, vai fazer um teste. Se você quer saber se o multímetro está certo, esse é um procedimento de teste de multímetro. O dia que nós vamos falar sobre curso de multímetro, você vai entender que qualquer teste, você encosta ela, o multímetro zera. A partir daí, a gente vai fazer um teste. Um exemplo desse bico injetor aqui, vamos ver quantos ohms ele vai ter. Ah, Evandro, mas é padrão o tanto de ohms de um bico injetor? Não, não é padrão. Cada bico injetor tem uma escala de resistência. Nesse bico injetor aqui, nós estamos com ele... Espera aí, o multímetro está terminando de fazer a medição dele. Quando se trata de resistência, ele sempre demora um pouquinho para estabilizar a resistência. E por que isso? Porque o multímetro, ele, quando vai fazer essa medida, ele automaticamente vai gerar podemos dizer, um campo magnético ali para ele saber quanto está dando. Então, nesse caso aqui, nesse momento, nós estamos com 15,8 ohms, mais ou menos, tá? E como é que a gente vai saber se essa medição está correta ou não? Para isso é preciso material técnico, tá? Eu aqui vocês não vão conseguir ver porque está de longe, mas um exemplo aqui, eu estou com a resistência dos bicos injetores desses caras aqui, tá? Então, ele diz para mim aqui que a resistência ele tem que estar entre 15 e 15,8 ohms para dizer que os bicos estão bons. Alguns bicos, o manual técnico, ele diz que tem que ser um pouco maior essa discrepância. Tem alguns bicos que diz assim, ele pode ser entre 15 e 16,1, 15 e 16,3, mas o que acontece? Nós temos que ser realistas que muitas pessoas não têm acesso a uma informação técnica que a gente às vezes trabalha. Então o que você vai fazer principalmente? Você vai se basear entre os 4 bicos injetores que você tem no carro. Opa, os 4 estão ali, um deles está totalmente fora, os 3 estão alinhadinhos. Opa, 2 bicos já estão com uma resistência bem diferente dos outros. Quando 2 bicos, no exemplo, já está com diferença de resistência, às vezes um bico está com diferença de resistência, quando envolve resistência, nós não temos o que fazer, nós temos que substituir o bico, porque é aquilo que eu já falei, não é algo mais passível de limpeza. Não é mais uma sujeirinha que ficou lá na ponta que deu diferença de resistência. Se nós temos diferença de resistência do bico injetor, é porque o embobinamento interno dentro dele já está dando crepe, já está fechando o seu curtinho interno lá dentro dele e está perdendo a propriedade, a função
de gerar campo magnético. Ficou diferente, muita discrepância de resistência, você troca. Bico injetor, você troca.